Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Olá, Lua Ferreira, tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues. Comigo tudo bem, e com você? Tudo ótimo, estamos fazendo uma coisa quase que inédita no Rabiscos. Diz para mim o que vamos fazer hoje. Gravando um episódio um dia antes dele ao ar. Aí sim os dar ouvintes emoção. foram surpreendidos, hein? É para conferir um pouco mais de emoção. É isso aí, hoje papo político, né? Como não podia deixar de ser. Apesar de sermos um podcast artístico, não tem como vincular as coisas que mexem com a sensibilidade humana sem estar vinculado com política, né? Exatamente. Como vamos usar aquele clichê que tudo é política? E tudo é né? política mesmo, clichê. E nesse sábio. momento onde todo mundo, em todo lugar, está falando de política, a gente não pode ficar de fora, né? Eu acho que mais do que isso, ficar de fora hoje num assunto político é escolher um lado, né? E talvez não seja o lado que você queira escolher. Então, a expressão hoje é muito importante, né? Ainda mais a gente que chega no Brasil todo e a gente sabe do alcance que tem quando a gente conversa com as pessoas de todo canto do Brasil. Isso é uma coisa importantíssima de ficar registrado. Mas antes do nosso papo, vamos aos serviços de hoje. Temos livros essa semana? Temos livros da semana. Nós recebemos um livro chamado Cartas para o Invisível, do Lincoln Aramaico, uma edição linda, editora Valentina. Cartas para o Invisível ou para pessoas capazes de nos enxergar como somos. Esse é um livro sobre olhares, está escrito aqui. Achei bem bonito. Que bacana. Obrigado, Lincoln, que mandou para a gente. Valeu, então. Lincoln. Eu recebi da editora Record Bebida Amarga, do Zé Almeida Júnior, que já esteve aqui no Rabiscos. Olha só, que bacana. O Zé Almeida veio falar sobre o romance O Homem que Odiava Machado de Assis, que fez super sucesso esse episódio. O livro é maravilhoso. Verdade, foi muito bacana esse episódio. Eu estava louco para receber esse livro. Ele lançou. Na verdade, o Zé Almeida tinha me mandado ele até em PDF antes dele lançar. Eu já tinha começado a ler ele exclusivamente. Que honra. Que honra, né? Eu recebi o livro Bom Dia Vida, do Isidoro Júnior, que é o avô de um amigo meu, que me mandou também. Obrigado. Valeu. E eu recebi duas coisas lindas da Companhia das Letras. Obrigado, companhia, porque os seus mimos são muito bons. Mas eu recebi 2 livros, o volume 1 e o volume 2 do Sapiens, em quadrinhos. Eu quero muito ler. É uma edição maravilhosa. Depois a gente tem que ler com a Lelê. Me mandaram, então, o volume 1 e o volume 2. Obrigado, Companhia das Letras. E valeu. A editora Intrínseca, nossa parceiraça aqui também, mandou Desenhos Ocultos, do Jason Rekulak. É um livro muito diferente, assim, na capa já é um escrito meio que borrado. Ele é descrito como um livro profundamente assustador e original. Desenhos Ocultos é uma experiência repleta de reviravoltas sobre redenção e limite entre vida e morte. Eu achei a história muito legal, que a história, eu vou contar aqui freestyle. É uma história de uma babá que começa a trabalhar na casa de uma família que tem um menininho chamado Ted, e ela se afeiçoa muito ao Ted, e o Ted começa a desenho de criança, e de repente ele começa a fazer desenhos muito complexos, onde pessoas levam o corpo de uma mulher para o mato e assassinam ela, e os desenhos vão ficando cada vez mais complexos, e ela começa a desconfiar algo de sobrenatural no Ted quando ele vai fazer os desenhos, assim. E tem todos os desenhos no livro, é muito legal. Eu já fiquei com medo só de ouvir você falar. Obrigado aí, editora. Isso é bem interessante. Deve ser interessante. E antes da gente dar sequência também, quero falar da Annie Ernaux, a vencedora do Nobel de Literatura de 2022, que foi descrita aí merecedora pela coragem e acuidade clínica em que descortina as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal, tornando-se então a primeira mulher francesa a ser laureada com o Nobel de Literatura. E que estará na Flip esse ano, olha só. Bom, no próximo mês. Senhorzinha, idosinha, estará aqui firme e forte na coletiva de imprensa da Flip,
O Rodrigo Casarinho até perguntou, falou, gente, vocês têm certeza que ela vem? Porque ela tá velhinha e tal. Falei, não, vai vir, vai vir. Falei, então tá, ótimo. Quem não lê os livros da Anne, ela tem uma acessibilidade muito grande, ela relata aí memórias pessoais, ela sempre questiona a estrutura patriarcal, a estrutura machista, principalmente na França, né, que é de onde ela é. E tem livros ótimos aí que saiu pela Fósforo, o lugar, os anos, o acontecimento, a vergonha. A Anne, começou a ser muito lida no Brasil, não tem muito tempo, começou a ser mais traduzida também, e ganhou aí o Prêmio Nobel de Literatura. Não foi dessa vez que o Haruki Murakami ganhou, apesar de nos 10 últimos anos ele ser sempre o favorito. Uma hora ele vai ganhar, pelo conjunto da obra. Acho que é só. Quanto serviço tem, né? A gente tem que falar do Spotify, do Deezer aí, né? Para vocês Lu. não deixarem de nos seguir e dar aquela notinha lá no Spotify, aquela notinha, como diz o Tadeu, aquela notinha marota. Vai lá, clica lá nas 5 estrelinhas, porque a gente ainda é um pouco exigente, a gente pede a nota ainda dá. Continuando com as 5 estrelas. E faz as exigências aí. E no Deezer, salvar, no iOS, favoritar, ajuda a gente demais. Lembrando que aqui no link da descrição também tem um link para venda do livro da Lua, Passageira, livro de poesia, que está bombando aí. Livro maravilhoso. Adquira o seu. Quem quiser pedir direto com ela também pode entrar em contato no Instagram que está aqui na descrição. E é o Instagram da Lua, né? Acho que muita gente chega aqui pelo Instagram dela, inclusive. E é só, eu acho. Estou esquecendo de mais alguma coisa? Eu acho que não. Acho que você falou tudo muito bem. Vamos então ao nosso papo, que eu estou feliz. Convidado ilustre de hoje. Você faça as honras da casa, Lua Ferreira. Boa noite. A gente está recebendo nosso querido Padre Paulo, que é padre da Igreja Católica Apostólica Romana, é diretor do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, tem em sua trajetória de 21 anos de sacerdócio uma experiência missionária na prelazia de São Félix da Araguaia, Mato Grosso, sempre lutando pelos pobres e atuando em pastorais e muitas frentes sociais. Seja muito bem-vindo, Padre Paulo, uma honra recebê-lo hoje aqui no nosso podcast, no Rabiscos. Falei tudo direitinho? Quase tudo. Tudo bem, Lua? Tudo bem? Tudo bem. É uma alegria estar com vocês. Eu já faço esse ano 25 anos de padre, né? 25, já passou quase 21, certo. Já passou os quase 21 já. certo, mas faz pouca diferença, né? É dizer que eu sou do clero de Pouso Alegre, no sul de Minas. Né? Isso, foi lá que a gente se conheceu, inclusive. Isso, exatamente. Na alegria, Tadeu, estar com você, né? Você já falou da sua família, somos amigos há bastante tempo, né? E trocamos figurinhas sempre também. Então, por isso, é muito bom estar com você, com a Lu e com todos que nos acompanham aqui nessa noite, nesse espaço. Legal. Prazer é todo nosso, padre. Estamos urgentes, né, em falar de política. A gente está entrando aí na reta final do segundo turno da eleição presidencial. Nós já tivemos uma eleição no primeiro turno e também no legislativo com uma bancada que deixa a gente bem assustado. Claro que temos também motivos para comemorar, né? Tivemos pessoas incríveis que entraram também, mas alheio a essas políticas de discussão que a gente enfrenta, essas várias formas de políticas sobre estar polarizado o mundo e tudo mais, eu acho que a gente falar um pouco dessa cruzada que estamos vivendo, né, da religião, o bem contra o mal, essa onda de fake news que envolve todo mundo, essa igreja conservadora. Eu queria começar te perguntando, padre, você que já sempre trabalhou em lugares muito pobres, conhece aí com bastante profundidade alguns lugares do Brasil, o tempo que ficou na Araguaia, conhece as mazelas miseráveis, né, humana. O que uma política conservadora e liberal, como que ela é danosa para esse Brasil de fundão, saindo aqui da Faria Lima e do Sudeste? É só ir às periferias, né, Tadeu? O cardeal Jorge Mário Bergoglio, né, que foi arcebispo de Buenos Aires, quando é eleito Papa, estando em Roma, ele começa a falar de periferias.
E aí depois ele vai acrescentar, né, um detalhe, periferias existenciais. Por quê? Porque a Europa não conhece periferias, né? Quem está numa cidade europeia está na periferia e está melhor que no centro. Aí o orientaram a falar de periferia existencial. Mas nós que temos o privilégio de estar no Brasil, tanto nas cidades maiores quanto menores, é ir às periferias, né? As periferias geográficas, reais, né? Periferia onde mora o povo preto, onde moram os indígenas, né? Onde a vida não é valorizada, né? E vocês já fizeram referência aí, né, à prelazia de São Félix do Araguaia, e quando a gente fala de São Félix, a gente lembra de Dom Pedro Casaldáliga, né, grande bispo, profeta, poeta, alguém que vai muito além, né, da Igreja Católica e mesmo do campo da religiosidade. E Dom Pedro, assim que chegou no Mato Grosso, né, ele é catalão, né, da Espanha, é ainda padre, ele vai dizer uma frase, né, que de todos os que eu li dele, isso me marca muito, né, e o Mato Grosso continua assim, né, por isso que me marca, né, ele vai dizer o seguinte: aqui é muito fácil nascer e morrer, difícil é viver, né? Então, essa política conservadora, o próprio nome diz, né? E hoje tem umas ironias, a gente faz umas brincadeiras, o pessoal acha ruim, né? É que tem pobre conservador. Pobre vai conservar o quê? A pobreza, a miséria? Né? Pode até parecer preconceito da parte da gente, mas é isso. Pobre conservador é uma coisa maluca, uma coisa esdrúxula, né? Não entende o que é conservador. Porque o conservadorismo é de uma elite bem situada, né? Que o Ladislau Dabo, aquele economista, né, famoso aí, vai dizer que é 1% da humanidade. E no campo religioso, sobretudo na missa, né, se a gente fala de rico, já aparece 3 na sacristia reclamando, né? Quer dizer, rico, né, está nos 40% mais pobre, talvez no topo da pobreza, né? Então já acho que é rico, não tem noção do que é riqueza. Então, essa política conservadora, ela traz todo tipo de mal, todo tipo de morte, todo tipo de sofrimento, e mais sério do que isto, né, que é a destruição do planeta. Eu sou padre, vou falar muito de igreja do Papa Francisco, mas e o Papa Francisco é o único chefe de Estado que falou disso, né, na encíclica Laudato Si, né, sobre a destruição ambiental, mas tem um grande aplauso dos cientistas. Por quê? Os cientistas apontam isso, né, a destruição ambiental, os economistas apontam isso, mas quem ganha dinheiro com isso não concorda. É muito interessante. E o ser humano está destruindo o planeta. E quem faz isso é essa elite conservadora, né, complicada, que não tem nenhum compromisso com a vida. Padre, por que, na opinião do senhor, é tão mais fácil para a direita se apropriar da religião? É possível ser religioso e ser de esquerda? Perfeitamente possível. Né? Os melhores religiosos são de esquerda, né? Como o próprio Jesus. Eu gosto muito daquela frase do Frei Beto, que vocês já devem ter ouvido, dizendo que nós somos seguidores de um preso político, preso, condenado e morto político, né? Que Jesus não morreu de gripe numa cama nem atropelado por um camelo em Jerusalém, mas morreu por ser, né? Naquele tempo não tinha ainda o conceito de esquerda e direita, é óbvio, né? A gente sabe disso. Mas por ter essas posições, né? Agora, a pergunta, por que é fácil, né, da direita apropriar-se do discurso religioso? É algo que a gente está vendo aí, é assustador, a gente tem discutido muito nesses dias, né? Não é o ideal, não é o que a gente acredita, mas não tem como fugir. E a direita é que pautou isso. Infelizmente, a religião cristã, sobretudo, e não é só no campo católico, é também no campo evangélico, sobretudo as igrejas históricas, ela é associada a um certo conservadorismo de costumes, né? Então, se você pega um documento da Igreja Católica, vai falar que o evangelho é sempre novidade, mas todo mundo esconde essa novidade. E tem uma coisa interessante, e não vai estar escrito em lugar nenhum, mas vou falar aqui, que é o seguinte: eu participei de uma conversa mais reservada há um tempo atrás, de um casal de professores brasileiros que moram em Portugal, e estão fazendo uma pesquisa sobre a política da União Europeia para o pós-pandemia, e descobriram que há uma rede de pensamento conservador no mundo que forma a cabeça das pessoas há 30 anos. E essa rede apropria-se muito desse espaço virtual.
que nós não dominamos. Tá. E essa rede de pensamento conservador tinha como sua grande referência, seu grande baluarte, justamente a Igreja Católica. Com o Concílio Vaticano II, em que a Igreja faz as pazes com a modernidade, valoriza a ciência, abre-se para o diálogo com as outras igrejas cristãs, as outras religiões, e o diálogo, sobretudo, com o mundo, a preocupação, né, com o ser humano, com a existência. O documento mais importante do Concílio Vaticano II, né, a Constituição chamada Gaudium et Spes, vai começar assim, né? As dores, o sofrimento, as alegrias, as tristezas dos homens, né, vai usar essa linguagem machista, né, do nosso tempo, são as dores, a alegria, enfim, dos cristãos e cristãs. Então, a igreja, ela reabre os laços com a realidade, né? Ela cai na realidade. Esse grupo conservador ficou muito bravo, porque perdeu a referência. Então, começou toda uma onda desse conservadorismo que a gente vê aí. Então, é tudo muito articulado, tudo muito feito, né? E aí vocês falavam lá no começo, né, que tudo é política, né? Inclusive o ato de dizer que não é político, né? E quem não se diz político, quem não toma oposição, favorece quem tem poder, né? Quem está no poder, seja ele quem seja. Tudo isso é uma construção muito bem feita e, em grande parte, por esse grupo conservador. Eu penso que dá para a gente falar de algumas subdivisões nesse movimento, dentro da pergunta que a Lua falou. Por exemplo, você tem pessoas que são picaretas, né, veladamente. Assumidamente também. Alguns até assumidamente. Nitidamente. Tem até o padre Kelmo, né? Até o padre Kelmo, né? Por isso que achei interessante a Lu explicando que eu sou padre da Igreja Católica e tal, e fui ordenado padre, porque o Kelmo não consegue provar que ele foi ordenado. Provar, né? É uma palhaçada, né? E eu vejo essa estrutura de base, assim, dentro, por exemplo, dentro das igrejas evangélicas, que tem também um discurso de prosperidade, e tem as mais tradicionais, né, que já tem um apego ao Antigo Testamento, e nós vemos pastores muito ricos, né, criando verdadeiros impérios. Nós temos, do outro lado também, o fiel, que é uma pessoa de fé, que está acreditando naquilo e está se deixando levar em alguns casos, mas em algum momento, dentro dessas divisões do religioso, né, a gente começa a ter um fiel que não tem uma base, de fato, uma educação religiosa que seja, mas se apega a pequenas coisas e começa a ter uma reação, né, uma conduta reacionária com muita raiva dentro desse ambiente, que também tem raiva da esquerda para a direita. Eu quero focar agora nessa parte religiosa, porque, por exemplo, você pega hoje muitos fanáticos religiosos, mais de 11 milhões de pessoas no Brasil que acreditam que a Terra é plana com base na Bíblia, né? E eles vão explicando a Bíblia como é. A gente vê pastor falando que ele não vai responder nada, que quem vai responder é Deus, e aí ele dá a resposta que ele bem entende e a pessoa passa a obedecer, porque está obedecendo a Deus. Nós temos aquelas igrejas nos Estados Unidos, aquela família Valadão, André Valadão, que até recentemente deu uma fake news horrível. E nós temos a Damares, que foi eleita senadora pelo Distrito Federal, que não para de falar merda sobre isso também. Hoje ela falou que tirava dente das crianças para elas puderem fazer sexo oral. Ou seja, a gente tem uma bagunça, de certa forma, que está ganhando espaço e está tendo bancada evangélica, está tendo essa discussão. Como que você vê essas subdivisões, assim, dentro dessa grandeza que é o Brasil, com os evangélicos, os religiosos em si, né, crescendo no seu ódio, na sua ira também? Então, aqui, Tadeu, você traz diversas questões bastante complicadas, né? E uma primeira é essa da Damares, que faz uma denúncia de quando ela era ministra e ela não explicou que providências ela tomou. Então, ela deve explicação para a polícia. Isso é muito sério, muito grave. Se é verdade o que ela diz, o que é que o ministério que ela comandava fez, né? Isso é muito sério. Toda essa questão religiosa, ela é muito complexa, e uma primeira questão importante de dizer é que, seja católico, seja evangélico, e aí no campo evangélico há uma mistura muito grande, né? Se chama de protestante, evangélico e tal, tem que ter bem claro que, como Tadeu, você já salientou, já disse,
é tudo muito misturado, é tudo muito confuso, né? Não dá para dizer, por exemplo, que todo evangélico é bolsonarista, né? Aliás, tem algumas pesquisas que mostram, algumas igrejas evangélicas têm levantado a seguinte questão: quem vem a público a apoiar o atual governo são os evangélicos chamados neopentecostais, mas quem ocupa os cargos importantes são os históricos, né? No espectro ali é de presbiteriano para mais histórico, né? Isso é muito sério, muito complicado. E no campo evangélico, hoje, em relação ao conservadorismo que se alia ao atual governo, a gente tem muitas dissidências, né? Tem aí um grupo muito interessante, coordenado pelo pastor Ariovaldo de São Paulo, que é Evangélicos pelo Estado de Direito, né? E tem diversas, né, outras questões muito sérias. Mas a grande questão de fundo que eu vejo é que a maioria das pessoas que tem uma pertença de fé não são bem formadas na sua fé, né? E, sabedores disso, esse campo é mais tradicionalista, mais conservador, e também tem uma outra coisa, tem uma coisa mais complicada de analisar, é o seguinte: a aliança do conservadorismo brasileiro com a política neoliberal, que é algo muito estranho, né? Muito estranho. Esse pessoal tudo instrumentaliza as igrejas, instrumentaliza o discurso religioso em busca de votos. Por exemplo, essa semana a gente teve notícia aí do atual presidente que já defendeu o aborto. E qual que é a pauta que ele usa hoje, né? Mas não é só ele, nós tivemos outro candidato à presidência da República que também defendia, era contra o aborto, e depois descobriu que a esposa dele falava em sala de aula, que já tinha feito aborto com a aprovação dele, ele cessou o discurso. Quer dizer, é a ideia do líder populista. O que ele faz, o líder populista? Ele apropria-se do discurso de um possível eleitorado para ter votos, né? Então, isso é muito sério. E hoje a gente diz o seguinte: se no passado, no Brasil, no Nordeste, mas não só no Nordeste, né, tem os chamados coronéis da política, do voto de cabresto, hoje quem faz isso são as igrejas evangélicas. E uma discussão que a gente tinha outro dia, Tadeu, é a seguinte: por que os políticos conservadores miram nas igrejas evangélicas e em alguns gurus católicos, né, que às vezes nem são padre, bispo, ministro ordenado? Tem uma questão muito interessante. A Igreja Católica, ela sempre defendeu, está na moral católica, o seguinte: a igreja faz uma proposta, mas cada fiel deve agir de acordo com a sua consciência. A consciência é a última instância de decisão. Então, se o fiel chega e fala para o padre assim: olha, eu não concordo com essa orientação da igreja, o padre vai respeitar, vai falar: olha, você está errado, mas você vai agir de acordo com a sua consciência. Essas igrejas, esses grupos, não, né? Eles fazem o que manda o chefe, eles fazem o que manda o guru. Então, interessa a esses políticos cooptar essas igrejas, esses grupos, porque eles vão levar o rebanho juntos, né? É isso que acontece, infelizmente, né? E, claro, né, é uma coisa óbvia, e vocês estão vendo aqui atrás de mim esse cartaz, né, cadê? Encantar a Política? Outro lado. Encantar a Política, aqui. A gente falou muito disso. Candidata católico não tem que falar de fé de igreja em palanque eleitoral. Ele fala quando ele não tem proposta ou as propostas que ele tem não podem ser ditas, né? Interessante. Então, é isso também. Ele vai para a pauta de costumes, ele vai para o discurso religioso quando ele não tem propostas. O cristão mesmo, quando se envolve na política como candidato, ele vai deixar a vida de fé dele de lado e vai falar das propostas políticas dele. E aí tem muitas questões para falar. Antes da Lua fazer a pergunta dela, eu quero, só para ilustrar, vou ler a IPEC que saiu hoje, dia 10 de outubro, que fez a pesquisa também pelo votos por religião. Entre os católicos, o Lula fica com 60%, Bolsonaro 34%. Entre os evangélicos, Bolsonaro 63%, Lula 31%. E sem religião, Lula fica na frente, com 55% e 36%. Então, só para a gente ilustrar aqui
a pergunta dentro do que você estava falando. Pode falar, Lu. Padre, levando em consideração isso que o senhor falou sobre essa não contestação de alguns fiéis, de um segmento de fiéis a um líder religioso, o senhor acha que a gente pode estar vivendo uma espécie de cristofascismo, já que essa forma de governança baseada em fundamentalismo religioso, que hoje, que inclusive o Bolsonaro se apropriou de falas como o texto de João, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E dessa forma ele pratica o ódio aos diferentes e fazendo um link aí no que o senhor falou, quando ele pega um texto desse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, associado a esses religiosos que tem, né, como se uma pessoa escolhida por Deus e que leva a palavra dele, já que Deus está do lado, ele não pode ser questionado em espécie nenhuma, porque seria como questionar ou indagar ou duvidar do próprio Deus, né? É possível que a gente esteja dentro de uma onda, de uma espécie de cristofascismo? Com certeza, Lua. Nós estamos vivendo isso e é um fenômeno mundial. Aliás, a gente percebe que nunca nenhum de nós esperávamos viver neste tempo essa onda conservadora que toma conta do mundo, na verdade. Isso é muito sério. Aliás, na questão anterior, né, o Tadeu já tocou algo que eu ia falar, né, que Humberto Eco vai falar naquele livrinho dele, Fascismo Eterno, quando ele aponta as 14 características do fascismo, esse fundamentalismo. Né? Uma das características do fascismo é ficar voltado àquilo que já foi revelado, não aceitar a ciência nem nenhum conhecimento novo, porque o fascismo ele parte da ideia de que tudo que tinha para ser revelado Deus revelou para as religiões antigas. E elas devem ser lidas, interpretados textos sagrados ao pé da letra. Né? E aí não há mais nenhuma possibilidade de atualização. E aí, por exemplo, na questão religiosa cristã, tantas igrejas protestantes ou evangélicas históricas, tradicionais da Igreja Católica, ela usa, mesmo os conservadores dessa linha, usa como método bíblico mais adequado o método histórico-crítico. E esse povo não aceita isso, porque é você contextualizar as suas falas, aquelas falas, trazer para o hoje, ir à essência do texto, né? E aí a gente entra nessa questão toda de fundamentalismo, né? E tem um curso que a gente ajudou a elaborar aqui pelo Cefep, e tinha uma matéria chamada fundamentalismo, né? Aliás, essa história é anterior. Nós somos parceiros, porque hoje tem uma outra questão muito séria no Brasil que vem muito forte com o governo Bolsonaro, que é o risco de vida que as pessoas que defendem os direitos humanos correm. As ameaças são constantes, muita gente morrendo e tal. Então, a gente fez, em parceria com diversas instituições, criou uma campanha, na verdade, mas fez um curso chamado A Vida por um Fim. E quando fomos discutir a questão de fundamentalismo, a gente tinha pensado numa disciplina chamada Fundamentalismo Religioso. E fomos conversar com um pastor evangélico que tinha um texto muito bom sobre fundamentalismo. E o que ele nos falou? Ele falou o seguinte: olha, eu proponho que vocês mudem o nome da disciplina, que chamem de fundamentalismos. Porque não é só fundamentalismo religioso. Qualquer texto, um texto literário. Se você pega e lê ao pé da letra, você pode distorcer o que o autor quis dizer. E aí mostra, né, ele mostrava o risco de tudo isso, E nós vivemos isso hoje, esse fundamentalismo, essa coisa toda. E aí é interessante, eu acho, apresentar, ir um pouquinho além, e essa onda de conservadorismo que é internacional, essa coisa toda é muito forte no Brasil. Ela também, do ponto de vista mais filosófico, sociológico, ela indica, sim, um mal-estar de grande parte das pessoas com o momento histórico em que nós vivemos. São as pessoas que não aceitam nem a modernidade, nem a pós-modernidade. E aí, o que essas pessoas fazem, né? Elas se voltam para o passado, idealizam algo do passado que até quem viveu lá foi crítico. Ela idealiza e ela não quer viver no presente. O João Décio Passos, ele é um teólogo leigo, ele é aí da região de Pouso Alegre, de Poço Fundo, tá entre Pouso Alegre e Poços de Caldas, né? E ele tem publicado algumas coisas nessa linha. E tem um livrinho dele chamado
a força do passado na fraqueza do presente. E ele aponta isso muito claramente, né? É um primeiro ensaio sobre isso, e vai dizer também que tem tudo isso um grande fundo psicológico, né? E o Humberto Eco vai falar disso, né, nesse livrinho também. Quem opta pelo fundamentalismo, pelo fascismo, pelo conservadorismo, normalmente, do ponto de vista econômico, é uma classe média ressentida, que sabe que nunca a classe alta vai aceitá-la lá, e ela acha que tudo que o pobre ganha tirou dela, né? Então, aquelas falas típicas, né? Agora a empregada vai para a Disney, agora eu encontro o pobre no aeroporto, né? É típico dessa classe média ressentida que acha que o mínimo que se dá ao pobre é que tirou dela, que seria direito dela, né? A gente vê nas discussões também uma evolução muito diferente das igrejas, incluo também a Igreja Católica, todos os outros tipos de igreja. Às vezes eu sinto que as religiões, elas atrapalham um pouco a discussão social, porque a sociedade, ela tem um ritmo muito diferente, ela tem um ritmo muito mais frenético, muito mais apressado. Claro que você não pode fazer uma política social com base no apelo popular de velocidade, de pressa, porque senão vai ser tudo catastrófico. E eu vejo algumas igrejas novas, algumas igrejas que pregam muito, principalmente essa coisa de prosperidade, do individualismo. Teve acho que até chegou a ser candidato a presidente também no começo, Pablo Marçal, se não me engano o nome dele, que ele é um coach também, que prega muito o individualismo, que é você por você, não existe social, não existe coletivo. E quando você vê um jovem hoje que sai de uma estrutura familiar que sempre prega, por exemplo, ascensão profissional, ascensão material, e ele encontra junto com esse âmago de teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, ele encontra um discurso que bata nele, assim, parece que faz mais sentido para ele do que parar para ler ou para entender, seja a pessoa que tem a sua fé, ou seja até pelo ateu, né, que tem muitas pessoas que nos ouvem que são ateus, e eu sei também que hoje tem uma série de pessoas que estão falando, por exemplo, tem aquele pastor Henrique Vieira também, que é excelente, que dá a cara, a tapa, que fala dessas estruturas sociais novas. Como que você vê esse cenário, padre? Essa diferença de evolução entre as igrejas, essa diferença entre discursos, e por que é difícil conversar com o jovem ou com as pessoas hoje sem ter um atrito? Então, aí são várias coisas, né? Muito fortes, né? Uma primeira delas é que tanto religião quanto política é afeto, né? Não é reflexão. E aí a religião cristã ela tem um diferencial complicado, porque é uma religião revelada, que é a religião da palavra. Diz alguns especialistas que todas as religiões da palavra são as que mais causam violência na história. Mas as pessoas hoje não estão nessa de refletir, de estudar, de pensar, né? Então, é esse afeto, né? É essa coisa muito forte, né? E a teologia da prosperidade, ela, na verdade, ela bebe numa outra teologia mais séria, que é a teologia do domínio, né? Que é a teologia norte-americana. E essa teologia que vai falar que a vida, ela se baseia, na verdade, em mitos extra-bíblicos. São histórias que a gente ouve, estão publicadas, mas não estão na Bíblia. A maioria das pessoas acreditam a Bíblia, né? Não estão. Então, nós estamos numa grande batalha entre o bem e o mal, e basta que você entregue a sua vida para Jesus, faça um acordo com ele, o acordo, pague o dízimo, né? E Jesus vai te dar todos os bens. E aqui nós temos uma questão séria, uma grande discussão, que os governos populares que nós tivemos no Brasil, né, o governo Lula e Dilma, criaram muitas condições políticas para a melhoria de vida das classes baixas, né, embora seja um governo em que os bancos ganharam muito também, né? Então, diz que Nossa Senhora foi mais revolucionária que Lula, porque ela falou que Deus vai derrubar os poderosos do seu trono, e Lula não fez isso, né? Tanto é que o chamado mercado, segundo o Ladislau Dauber, são 5 pessoas, não tem medo de Lula, né? Isso é muito interessante. Mas o que esses governos não fizeram? Explicar para as pessoas o papel do Estado em tudo isso, o papel da sociedade, né? E aí, Tadeu, você fala uma coisa muito acertada. As pessoas, quando melhoram de vida, elas acreditam
apenas duas coisas sua melhora de vida: ao esforço próprio e a Deus. Eu, particularmente, acho que Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus manda você levantar cedo, trabalhar e se virar. A gente incomoda muito a Deus com coisas que a gente pode resolver, né? Ou não resolver. Mas, então, fica essa coisa muito, muito, muito complicada, né? E o brasileiro, de maneira especial, gosta de pessoas... como nós somos um país de uma maioria imensa de pobres, né, e alguns ricos, e temos os mais ricos do mundo aqui, a gente gosta, por exemplo, de alguns figurões que se destacam, que crescem, que saem da pobreza, né? Eu acho que Lula é um exemplo disso. É um exemplo disso, nordestino que deu certo na vida de alguma forma. E tudo isso é muito ruim, né? Porque a pessoa não percebe o social que tem em tudo isso. O social que tem em tudo isso. E o campo religioso é um campo fértil para esse tipo de coisa, para esse tipo de loucura, esse tipo de pensamento, porque as pessoas não percebem, e sobretudo nós cristãos, como não estudamos muito, a própria igreja segurou os estudos bíblicos muito tempo, não possibilita as pessoas comuns, né, as pessoas, estou dizendo só as pobres, as não alfabetizadas, não, né? O comum dos cristãos de conhecer de verdade a palavra de Deus, que é muito diferente daquilo que a gente pensa, né? A nossa religião católica no Brasil. E aqui tem um detalhe interessante, que a gente fala, o pessoal fica assustado, é o seguinte: eu falo que o catolicismo do Brasil não é o catolicismo de Roma, né? O Brasil foi evangelizado por Portugal, né? O catolicismo lusitano era um catolicismo muito peculiar, né? E esse catolicismo de muito santo, muita devoção, de muito diálogo sincretista, né, essa coisa toda, que também esses movimentos conservadores tradicionais abominam hoje, né? É muito complicado, porque é uma briga interna, umas confusões muito grandes. Agora, nessa questão religiosa, como as pesquisas, em certa medida, na eleição, no primeiro turno, erraram, né, bastante, tem umas análises muito interessantes que falam o seguinte, que os institutos de pesquisa se baseiam no censo, e o censo está superado de muito tempo. Né? Inclusive, há um especialista de grande credibilidade que fala o seguinte: esse censo vai apontar que hoje a maioria do Brasil já é evangélica, não é mais católica. Né? Então, e aí aqueles dados que eu trazia da pesquisa de hoje indicam isso também. Tá. Então, as pesquisas não conseguiram mensurar essa reação do campo evangélico. Padre, eu tenho a impressão, quando o senhor fala dessa figura que prospera, né, que consegue alcançar, de alguma forma, um lugar, um status, e ainda mais levando em consideração a teologia da prosperidade, que é tão comum hoje nas igrejas, principalmente dentro das igrejas neopentecostais, me parece que essas pessoas alcançam um lugar de destaque no sentido de se sentirem mais especiais, né? Como se Deus os tivesse abençoado de uma forma diferente dos demais que não alcançaram o mesmo status, a mesma posição, né? O que é muito triste, né? Porque se a gente olha para Cristo pregou algo totalmente diferente, né? Agora, mudando um pouco de assunto, só queria fazer uma observação dentro disso. E as igrejas têm muito isso, né, de hoje colocar o ser humano, os fiéis, num lugar que eles se sintam especiais, até eu fui membro de igreja evangélica por muito tempo, até as canções hoje, os louvores, são muito mais voltados para uma coisa mais de exaltar o ser humano, de fazer, você vai superar, sabe? Quase uma coisa dentro da parte daquela de... Como que se chama, gente? Dentro da psicologia ou dos coachings? Da psicologia não, mas dos coaches, que é essa parte de fazer, vai dar certo, vai... Motivacional? Desse motivacional. Então, assim, me parece muito, muito próximo disso, assim, essa coisa de que você vai
você vai alcançar um lugar especial, se você der, que Deus vai te retribuir, se você está recebendo, é porque Deus está te retribuindo à medida que você está dando, então você tá fazendo certo, então você é esse povo escolhido, faz parte dessa nação santa que está sendo abençoado. Agora, como é que a gente faz hoje, os cristãos que não estão envolvidos nessa questão dessa teologia, ou que levam a Bíblia, a palavra, de forma mais séria, ao meu ver, para acompanhar essa sociedade, essas mudanças na sociedade que acontecem numa velocidade, né, incrível, e trazendo a religião para isso, para essa evolução. Como é que a gente faz para trazer o cristianismo para essa evolução que acontece agora, mas de uma forma mais séria? Então, eu vejo, Lu, o seguinte, que é voltar à experiência bíblica, né? E aquela experiência que as comunidades de base fizeram mais no passado, que são as construções coletivas. O Deus bíblico não é o Deus de uma pessoa, né? Ele é um Deus de um povo e que valoriza essas construções. É um Deus que olha para o pobre, para o sofredor, né? Olha para o excluído, né? Lá, o Êxodo, né? Quando vai dizer, né, que Deus viu e ouviu o sofrimento do seu povo. E vai lá, chama Moisés e orienta Moisés para libertar aquele povo. E se a gente for olhar toda a construção bíblica, e o próprio Jesus é isso, né? É essa construção coletiva, né? Que não é de exaltação de uma só pessoa, né? Esse Jesus que também é muito na própria pedagogia judaica, que a gente precisa aprender, que quando ensinava ele não trazia uma proposta pronta, né? Ele parte dos questionamentos do povo, parte dos fatos, né? Tem toda uma pedagogia muito própria. Então, acho que voltarmos bastante para isso, né? Sairmos deste egoísmo que vai levar a esse radicalismo. Nós já falamos aqui, né, essa polarização que tem no campo da política, no campo religioso também, né? E alguns falam, olha, o problema não é a polarização, é a polarização violenta. E aí volta naquilo que a gente falava no início, essa polarização violenta é uma construção da extrema-direita para dar um cala-boca no restante. Ela é intencional, né? Tem um movimento católico muito interessante, que tem uma índole ecumênica muito forte, que é o movimento dos focolares. E eles produziram uns videozinhos para a campanha eleitoral muito interessantes, né? Eles têm como ideia central a unidade. E conversando com eles sobre esses vídeos, eles falam isso, olha, conversando nos nossos círculos internacionais, nós concluímos que a polarização violenta é uma maneira da extrema-direita dar um cala-boca no resto, porque ninguém mais discute política, né? A gente não discute política na família, em lugar nenhum, de medo de ter um atrito que é preservar as relações. E para mim não é para aí. Então, isso é muito sério. Agora, na sua fala, me veio uma outra coisa interessante, que tudo isso que a gente está falando, de exacerbação do ser humano, essa questão muito individualista, né? Tudo isso é fruto também daquilo que nós chamamos de humanismo, que tem o seu lado positivo, que foi tirar Deus do centro, ou, né, entender que para Deus o centro é o ser humano, né? É a proposta do Evangelho, a proposta de Deus, mas esse humanismo que também supervalorizou o ser humano em relação ao restante da criação, né? E, consequentemente, é o humanismo que leva à destruição do planeta. Isso é muito sério. Então, diante disso, o Papa Francisco tem uma proposta diferente, e aí tem um livrinho de umas 500 páginas, organizado pela PUC Minas, está aqui na minha mesa para eu começar a ler, e publicado pela Paulinas, que vai trabalhar justamente isso, né? O Papa Francisco, buscando em diversos filósofos, vai trazer essa ideia seguinte: o ser humano é o centro para Deus, mas ele é cuidador do restante. Ele precisa cuidar dos outros. E que toda a vida, ela é importante, não é só a vida humana. Não justifica, por exemplo, o ser humano destruir
uma outra vida, seja animal, vegetal, qualquer uma, para se beneficiar de forma nenhuma, mesmo que seja para salvar a vida humana, né? Então, traz uma outra dimensão da humanidade, né? Então, eu espero que essa visão também possa contribuir para que nós, seres humanos, sejamos mais humildes, olhemos com mais carinho uns para os outros, olhemos para o conjunto da criação, né? O que é um termo usado pelo Papa Francisco, mas até mais usado fora da igreja, aqui dentro, né? Ver o planeta como casa comum, falar que tudo está interligado. Eu acho que é um pouco essa proposta, essa ideia também. E acho assim, tenho certeza, que essas propostas que o Papa puxa, e tem vários que apoiam, ela criou nesses conservadores, nessa extrema-direita, um susto, bem como nos neoliberais, porque eles veem que agora há uma outra proposta, ou pelo menos há um questionamento às propostas que eles têm, né? Então, leva uma reação, né? A gente sabe disso, né? Assim como o atual momento de Brasil é, em certa medida, uma reação às políticas públicas dos governos populares também, né? Haja vista que, por orientação da ONU, por exemplo, todos os projetos de renda foram direcionados para a mulher, e é provado que a mãe de família faz a gestão melhor da casa, né? Aliás, em todo lugar é isso, você vê que muitos homens entregam a administração da casa para as mulheres sem problema nenhum. Mas quando o governo fez isso, o pessoal reacionário se sentiu ofendido. Então, a gente precisa entender isso também, né? Há um ressentimento aí também. Então, tudo Aí isso. o chefe de família perde um pouco, né, o poder, né? Exatamente. Para a gente ir para a reta final, o papo tá bom aqui, tá bem envolvente, mas pelo tempo aqui, a gente partindo para a reta final. Padre, eu queria que você falasse para os ouvintes indecisos. Hoje, nós vamos ter a eleição. Eu sei que o padre não pode declarar voto em missa, eu não sei como é que é isso, mas eu queria que você, pela nossa conversa aqui, né, pelo seu posicionamento de esquerda, evidente que todo mundo sabe sua posição, sua opinião política. Mas para os indecisos que ainda sentem um medo de que há uma criação maior por trás de um partido de esquerda que visa destruir todo mundo, as famílias, enfim, todas essas fake news. Não sei se tem bolsomínio convicto aqui no Rabiscos, né? 4 anos a gente falando mal do Bolsonaro, eu acho que não deve ter, mas já foram embora, né, se tivesse. eventualmente chega um ou outro ouvindo, conhecendo o Rabiscos agora, e então eu acredito que, mas indeciso sim, eu acho que pessoas que não se sentem representadas e tal, que também a gente vive numa democracia ainda, e enquanto vivemos nela, a gente pode ter diversas formas de expressão. Eu queria que você falasse para essas pessoas, essa reta final, o que você tem a falar para os indecisos, o que você tem a falar para essa semana de final aí para a eleição do presidente da República? Então, nesse ambiente eu falo tranquilamente, né? Eu sempre votei no Lula, não tenho a menor dúvida, né, quanto a isso, e tranquilo. Agora, o que a gente tem ouvido muito, e eu reafirmo, concordo com isso, é o seguinte: essa eleição, sobretudo no segundo turno, mas já no primeiro turno, essa eleição, ela não é entre Lula e Bolsonaro, ela é entre a civilização e a barbárie. Não se tem dúvida que, com todos os defeitos, todas as dificuldades, todas as lacunas que tem um projeto de governo do PT e do Lula, e agora ampliado com os apoios, né, a candidatura do Lula foi englobando aí outras parcerias também de outros partidos, com tudo que tem de defeito, no mínimo um projeto claro e civilizado, ao passo que Bolsonaro é a barbárie. E essa fala que repercutiu muito aí nesses dias e hoje, sobretudo, né, de ampliação do STF, essa coisa toda, alguns comentaristas de algumas TVs estão falando uma coisa que eu falava desde o começo, né, quando falava da venezuelização do Brasil. Falaram, não tem nada mais parecido com o Chaves, a não ser direita e esquerda, do que Bolsonaro, porque é a ideia militarista, né? É a ideia militarista. Então, é isso. Eu acho que o Bolsonaro representa todos os riscos, né? As 700 mil mortes da Covid, pelo menos 400 mil poderiam ter sido evitadas. A devastação da Amazônia, estive recentemente no Amazonas, no Pará, olha, é coisa impressionante. O povo de lá
tem consciência que não pode se devastar, não pode se fazer nada, mas se sente impotente, né? E do ponto de vista econômico, é sabido que uma Amazônia em pé dá mais dinheiro do que plantação de soja ou criação de gado. Uma castanheira, por exemplo, rende muito mais do que o gado que vai produzir, né, lá comendo o capim embaixo dela, ou a soja que vai produzir. Né? Até o Joaquim Levy, aquele que foi ministro da Economia da Dilma, né, e depois do presidente do BNDES Bolsonaro, e saiu brigado com os dois, falava isso lá em 2019. Ele está trabalhando no Vale do Silício, tem uma entrevista longa dele que vai falar isso, olha, desmatar no Brasil para produzir alguma grãos é um absurdo, e quem tem que fazer a gestão não são os produtores, é o governo que tem que falar, não, aqui não pode bastar mais, e vocês têm que recuperar as terras degradadas, enfim, é tudo isso. E depois a questão armamentista, a questão da corrupção agora, tem a corrupção do asfalto, um monte de coisa, quer dizer, e a principal questão que o governo Bolsonaro é corrupto, é muito claro, é quando ele vai desmontando todos os instrumentos de transparência. Eu acho até que os governos do PT, sobretudo da Dilma, foi muito ingênuo, né? Ele criou uma armadilha para si mesmo, porque abriu demais a transparência sem estar preparado e caiu nela, né? Mas é preciso isso. Por que Bolsonaro coloca 100 anos de sigilo? Faça um favor, né? Quando alguém me fala assim, olha, se você defende isso, vamos parar o assunto, não vai, não, porque não dá para discutir alguém que dependa 100 anos de sigilo em tudo. Faça-me um favor. Então, não se tem dúvida. Agora, qual que é o risco que Lula representa para o Brasil? O PT teve 14 anos no governo, o que fez, né? E aí, por exemplo, quando eu digo o governo do Chávez na Venezuela é muito parecido em algumas coisas com o Bolsonaro. Só que quando o Bolsonaro é de extrema-direita, o Chávez era de esquerda. Agora, a Venezuela é toda uma realidade muito própria, muito peculiar. Você pegar Nicarágua, aí o pessoal religioso usa perseguição, né? Mas eu não tenho dúvida de chamar o presidente da Nicarágua de ditador, ele, a mulher, mas é o mesmo modelo que está aqui, não é diferente. Agora, você pega Cuba, por exemplo, né? Eles têm um medo de Cuba, mas Cuba é muito melhor hoje do que era antes da Revolução, né? E pelo menos saúde e educação tem bem, o povo pode até sair de lá. Então é o seguinte, não tem risco, né? O risco do Brasil não é o comunismo, o risco do Brasil é o neoliberalismo que empurra 33 milhões de pessoas passando fome num país que mais produz grãos no mundo. E coloca o dobro disso, alguns apontam mais, em insegurança alimentar, né? Então, é essa a questão, acho que não tem dúvida. Muito bom. Ótimo. Quer mais alguma pergunta, Lu, para a gente fechar? Se deixar aqui, a gente vai ficar até amanhã. A gente vai ter que respeitar o tempo aí do rabismo, porque são muitas as perguntas. Padre Paulo, obrigado, então, pelo papo. Foi muito esclarecedor. Esclarecedor para caramba, eu acho que ouvir alguém, um religioso, né, de ofício também, ter uma visão diferente é importante, né, principalmente para os ouvintes que estão aqui no Rabiscos, que às vezes acham que todo religioso vai ter o pensamento conservador e não vai ser um pensamento social, por incrível que pareça. Tem muita gente que já não vê mais assim, né, as religiões. E eu acho que até o pessoal que não crê, né, também, os nossos ouvintes, muitos ateus também, ateias, eu sei que também gostam de ouvir, gostam de conversar sobre isso também. Então, muito obrigado mesmo e sinta-se em casa sempre. Amém, eu que agradeço a oportunidade, continuem firmes aí e vamos colocar o Brasil, voltar ao Brasil ao mínimo de normalidade, pelo menos a partir do 30 de outubro. Resgatar um pouco da dignidade, né? Isso. Que nosso país perdeu. Padre, muito obrigada, viu? Uma boa noite para o senhor. Valeu Amém. pela alegria conversa de conhecê-la. elucidativa. É recíproco. Amém. Alegria minha. Então, o pessoal de casa que ouviu, quiser compartilhar, quiser indicar esse episódio para alguém que é religioso da sua família, que tem ainda uma resistência ao governo Lula, como o padre falou, não é mais Lula e Bolsonaro, né? É democracia, a barbárie. Então, mostra esse episódio, fala, dá uma chance, vamos ouvir um outro lado aí da religião, vamos ouvir um outro lado, né, da espiritualidade também, que tem muito a ganhar. E não esquece também de votar, né? Dia 30 de outubro está chegando, é muito importante que a gente participe aí do processo eleitoral.
E o Rabisco sempre apoiou, sempre vai apoiar todo o movimento democrático. Isso. Quinta-feira, então, Carol Pedrosa com Cabine do Filme. E às terças-feiras, Lua e eu, o Rabiscos Literário. Minha amada Lua, obrigado por estar comigo mais uma noite linda. Muito obrigada a você, Tadeu. Sempre um prazer estar aqui, sempre um motivo de crescimento. Isso é muito bom, né? A gente evoluir no conhecimento. Se alguém quiser mandar sugestão, crítica, reclamação, podcastrabiscos@gmail.com, para as editoras que mandam livros, para os agentes que mandam livros. O endereço segue aqui da caixa postal na descrição do episódio. É isso. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até.